Ele volta de viagem e descobre que a filha pedia comida para os vizinhos. A chave não girou sozinha. Havia uma pausa, um som mínimo. A porta abrindo num estalo mais alto por causa do silêncio que já reinava dentro da casa. Rodrigo entrou com a mala ainda enganchada na roda, com o paletó amassado no braço e aquele cansaço que gruda na nuca depois de horas de voo e reuniões que não param de se repetir na cabeça. Esperava o habitual, a luz acesa da sala, o som distante de desenho na TV, o cheiro de jantar feito por Mariana. Esperava, sobretudo, o rosto correndo ao encontro dele. Um sorriso pequeno, um braço magro esticado para cima, a mãozinha de Valentina querendo colo. Mas a casa recebeu-o de outra maneira. Um cheiro abafado, misto de restos de comida fermentada e álcool, as cortinas quase fechadas filtravam uma luz amarelada, no corredor uma pilha de roupas espalhadas como quem desistiu de dobrar o mundo, no balcão da cozinha uma caixa de pizza vazia, uma garrafa de bebida tombada e no chão, perto de uma cadeira, um prato com migalhas adormecido. O silêncio era uma resposta pesada. Ele avançou devagar, primeiro pelo corredor, depois para o quarto de Valentina. A porta rangeu num timbre que parecia anunciar algo irreversível. Lá dentro, a iluminação era diminuta, a boneca de pano sentada num canto com o olhar torto. Valentina estava sentada no chão, o vestido marcado, as meias um pouco sujas, um pedaço de pão na mão. Seus olhos não saltaram de alegria ao vê-lo. Olharam e reconheceram, mas estavam contidos, como se tivessem aprendido a medir a esperança. Pai, ela disse, como se pronunciasse uma palavra rara. Foi uma coisa que não pediu, era afirmativa, simples. Rodrigo largou a mala. Não houve abraço imediato. A criança se levantou devagar, com aquele cuidado que revela uma autoridade preciosa, a de quem já aprendeu que os próprios gestos precisam ser controlados quando o mundo é imprevisível. Ela veio, aproximou o rosto, ficou à distância de 2 passos, e então, pequeno, um gesto de entrega. Rodrigo deixou que aquilo fosse o primeiro reparo, o primeiro contato. O corpo dele esqueceu a jornada e voltou ao instinto primário: segurar, proteger, consertar. No corredor, quase como uma sombra que se movia errática, apareceu Mariana. Os olhos vermelhos, o cabelo desgrenhado, a boca com um traço que poderia ser riso ou embriaguez. Era impossível dizer naquele estado. Ela tropeçou numa cadeira, tentou um sorriso que se partiu ao contato. Havia no rosto dela uma mistura de negação e perda que doeu mais do que qualquer acusação. O que aconteceu aqui? Rodrigo perguntou sem conseguir esconder a voz cortada. Mariana ergueu os ombros. A lâmpada refletia a pele pálida, as mãos sem firmeza. Fiz o que pude, disse ela, com uma voz que oscilou entre a petulância e o pedido por socorro. Não é como se eu te deixasse sem nada. Você foi embora e... Rodrigo não permitiu que a frase fosse completa. O que vinha depois era previsível. Justificativas de noites longas, fichas gastas, encontros furtivos, aquele repertório de desculpas que as ausências fomentam. Ele não queria, naquele primeiro momento, desmontar a mulher à sua frente. Precisava entender. Precisava proteger. Valentina então falou. A voz era pequena, mas havia uma clareza que surpreendeu. Eu ia na casa da vizinha pedir comida. A Lucia sempre dava um pedacinho. Às vezes eu comia lá. Ela tem biscoito. Eu só tinha fome, pai. A frase atravessou o Rodrigo como uma lâmina. Ele viu tudo com a nitidez que o deslocamento e o cansaço não lhe tinham permitido perceber. As chamadas perdidas no celular na mesa da cozinha, os recados de vizinhos em post-its colados na porta, uma lista de números anotados na geladeira. No aparelho da filha, quando ele o pegou, apareceram vários registros, chamadas não atendidas, tentativas de mandar mensagem que não tiveram resposta. Valentina, sozinha, tendo aprendido a bater a porta de outra casa para sobreviver. A simples imagem da filha cruzando o jardim da vizinhança com um rosto que chamou por alimento se chocava contra os anos de esforço para construir uma vida que, naquele instante, parecia não alcançar o que importava. Rodrigo sentiu o chão que havia plantado sob os pés tremer. Não foi só raiva, foi um reconhecimento agudo de culpa. Flashbacks rápidos cortaram sua cabeça. Reuniões que se estendiam após a hora do jantar, um embarque às pressas na madrugada, promessas por telefone com o som de 30 vozes em coro no fundo. Eu ia chegar a tempo.
Ele pensou. Foi só mais uma viagem. Uma voz interna, quase inaudível, falou. Eu falhei. Ele precisava agir. Não era uma decisão heróica, mas necessária. Segurança imediata. Conduziu Valentina até o carro, a menina com um pequeno cobertor enrolado, o pão ainda nas mãos. Mariana, observando a saída, tentou um gesto de protesto, uma mão erguida, palavras emboladas que pareciam flutuar e perder o corpo. Havia no rosto dela uma mistura de remorso e rejeição, como se reconhecesse o erro e, ao mesmo tempo, não conseguisse encontrá-lo dentro de si. No caminho para o restaurante de bairro, onde Lucia e outras vizinhas costumavam se reunir, Rodrigo percebeu que a cidade inteira parecia ter guardado fragmentos daquela falha. Havia pessoas que olhavam com pena, outras que desviavam o olhar. Lucia veio ao encontro deles com um saco de comida firme nas mãos, e um olhar que já não escondia o reconhecimento de um problema que vinha há tempo. Ela tomou a criança nos braços por um segundo, como se tivesse permitido que a presença dela a reassegurasse. Ela veio aqui ontem à tarde, disse Lucia, a voz firme. E na semana passada também. Bateu na minha porta chorando. Não é justa essa história, Rodrigo. A gente ajuda, mas não pode ser sempre assim. Rodrigo assentiu. Começou ali, numa mesa de plástico, com um sanduíche quente e um copo de suco infantil, a primeira tentativa de colocar calor onde tinha só frio. Valentina devorou a comida com uma pressa calma, como quem repassa uma imagem para garantir que ainda existe. Ela contou, entre mordidas, as vezes que havia pedido. Não parecia envergonhada. Havia naturalidade no relato, como quem descreve uma rotina. Mas por trás da normalidade havia uma ferida, a compreensão precoce de que pedir era uma economia de recursos emocionais. Depois da comida veio a necessidade de provas. Lucia, sem que Rodrigo pedisse, trouxe uma caixa pequena, amassada, com imagens e bilhetes. Havia fotos tiradas no corredor, do prato sujo, das garrafas vazias sobre a mesa de jantar, de Valentina dormindo no sofá com um cobertor fino. Em outras imagens, o celular dela exibia telas de chamadas perdidas e notificações não respondidas. Havia também, com cautela, uma cópia do extrato bancário impresso, pequenas retiradas inexplicáveis, compras em horários noturnos, transferências para casas de jogos online, a repetição de um padrão que apontava para o uso indevido de recursos. Rodrigo segurou as páginas com mãos que tremiam. Eu comecei a perceber que algo estava errado quando ela bateu aqui pela terceira vez numa semana, disse Lucia. E também achei estranho ver a menina sozinha no portão do prédio. Tirei fotos, guardei mensagens. Não queria me meter, mas não dava mais. A voz de Rodrigo nessa hora ficou curta. Ele sabia que precisava de alguém com conhecimento legal para orientar os próximos passos, mas não queria transformar aquilo numa batalha judicial sem filtros imediatos. Havia uma urgência de proteger primeiro e depois de organizar as provas. Pegou o telefone e ligou para Ernesto, o advogado que havia indicado um conhecido da família, com fala calma e prática. Explicou rapidamente, de forma direta e sem muita emoção. Preciso de orientação para uma tutela emergencial. Minha filha estava pedindo comida para os vizinhos. A mãe tem problemas com bebida e não estava cuidando dela. Ernesto, do outro lado, ouviu e fez perguntas objetivas. Se a criança corria risco imediato, se havia testemunhas, se havia documentos, o que a mãe teria dito ao ser confrontada. A voz do advogado tinha uma eficácia que acalmou Rodrigo por instantes. Orientou que reunissem as provas, que levassem a menina a um lugar seguro imediatamente e que registrassem tudo com data e hora. Enfatizou que, legalmente, havia mecanismos para a proteção emergencial quando se demonstrava risco à integridade da criança, mas também alertou quanto à necessidade de cautela. Cada caso é particular, e o objetivo era garantir segurança, não destruir a mãe sem espaço para recuperação. Enquanto conversava, Rodrigo olhou de novo para Valentina. Num gesto que não sabia bem como fazer, sussurrou. Eu prometo que agora eu vou ficar. Era quase uma oração curta. Ele não esperava absolvição nem perdão imediato. Sabia que palavras agora teriam que se transformar em presença. Eu estive ausente por trabalho, pensou. Não posso refazer o passado, mas posso mudar o futuro. Houve um momento, ainda naquela tarde, em que a mãe tentou racionalizar, em que os ecos da negação se transformaram em raiva aberta. Mariana entrou na sala como quem acorda para um julgamento, e a casa inteira virou um tribunal improvisado. As palavras foram pontuais, lamares atravessando o ar.
Ela disse que não tinha mais suporte, que ele havia partido, que a solidão pesava e o vazio a conduziu a escolhas às quais não se orgulhava. As justificativas apareceram como cortinas, abrindo e fechando. Você me deixou sozinha, ela vomitou, num tom que era mistura de acusação e súplica. Fui eu quem ficou neste lugar enquanto você ia brilhar no trabalho. O que você quer que eu faça, Rodrigo? Você me cobra agora, depois de tanto? Rodrigo ouviu, sentiu a gravidade da fala e a viu como um espelho. Não é que ela estivesse imune às consequências, mas havia um recorte claro. A dependência que a empurrara para fora do cuidado era também doença. Ele não a justificava, reconhecia que ela precisava de tratamento e que aquela necessidade não podia recair sobre uma criança. A equação era cruel. Amar alguém que machuca enquanto se protege quem ainda não tem condições de se proteger. Era necessário separar os papéis sem transformar o erro em sentença eterna. Valentina, nesse meio, se encolheu num canto do sofá. Perguntaram-lhe se queria voltar para casa. Ela olhou para o pai e disse: "Eu quero ficar com você. Fiquei com você antes de você ir." Rodrigo sentiu algo derreter e endurecer ao mesmo tempo. A sede de responsabilidade foi instantânea. Ele precisava tirá-la dali. Alugou um quarto simples num hotel próximo, um lugar neutro que oferecia um banho quente e talvez alguma segurança imediata. No check-in, a menina correu para o chuveiro e deixou a água dizer por ela aquilo que as palavras não alcançavam, a sensação de limpeza, de corpo lavado do abandono. Rodrigo observou da porta, enquanto sentia uma mistura de alívio e culpa o invadir. O cheiro do sabonete novo, o vapor subindo, a toalha enrolada no ombro da criança, tudo isso soou como um reparo provisório, mas necessário. À noite, no quarto de hotel, com a televisão no volume mais baixo e um sanduíche pela metade, Rodrigo desmontou o que literalmente podia desmontar. Abriu gavetas, achou bilhetes, notas coladas com lembretes de compromissos que ele não cumprira. No celular de Valentina havia desenhos, vídeos curtos com a menina falando para a câmera, pequenos testemunhos de uma infância que continuava apesar do caos. Rodou as imagens no aparelho e viu em replay momentos simples que pareciam preciosos. Valentina correndo no parque com um vestido azul, uma festa de aniversário com balões, ela soprar velas com aquele ar de quem tem certeza de que a vida é festa. Havia também mensagens não respondidas, chamadas da escola com tentativas de explicar faltas, mensagens de amigos perguntando onde estavam e um histórico de notificações que mais pareciam ossos secos de um animal que outrora foi família. Rodrigo copiou tudo num pendrive que Lucia lhe disponibilizou. Numerou fotos, fez cópias do extrato bancário e marcou horários das chamadas. A ansiedade dele virou método, compor um arquivo que, se necessário, pudesse falar por eles. Naquela noite, antes de dormir, Rodrigo ficou acordado vendo Valentina respirar no escuro. Não permitiu que a culpa fosse desculpa. Pensou no que significava ser pai. Não era a presença midiática, as festas, as provas de afeto caras. Era a escuta atenta, a promessa diária. Ele lembrou-se das vezes em que, ao telefone, dizia só mais esta reunião e adiava o retorno. Lembrou-se das datas que passou longe, aniversários que ele não compareceu, noites que outro abraço substituiu o dele. A compreensão ganhou consistência. A negligência não é apenas um ato de abandono material, é a soma das ausências repetidas, que conjetam nas rotinas de uma criança. No dia seguinte, Rodrigo retornou à casa com mais clareza. Mariana estava mais lúcida, mais confusa. Havia uma aura de desamparo em sua expressão. Os vizinhos, discretos, murmuravam. Um porteiro mencionou mensagens de texto anônimas. O ambiente tinha mudado. Não era só uma crise doméstica, era um problema social. Um círculo de pessoas que tentavam, cada uma à sua maneira, segurar as bordas antes que tudo rasgasse. Lucia se colocou ao lado de Rodrigo com firmeza. Entregou mais registros. Contou de madrugadas em que ouviu choro vindo da janela. Cada detalhe fazia um nó apertar. Ele conversou com a escola de Valentina. A coordenadora, com voz mansa, informou que havia notas de faltas e que a menina algumas vezes aparecera desarrumada, com fome. Não houve tom de acusação. A fala foi de preocupação administrativa. Rodrigo sentiu em cada relato o peso de anos que ele, na pressa, não conseguira ver. Os olhos de Valentina brilhavam quando ele prometeu uma rotina diferente.
Mas prometer e cumprir eram dois atos distintos. A promessa precisava vir acompanhada de mudança concreta. Foi então que Rodrigo, com a documentação reunida, decidiu que o próximo passo deveria envolver uma orientação legal formal. Ernesto marcou uma reunião no escritório para aquela tarde. O advogado falou sobre custódia temporária de emergência, sobre como apresentar provas de negligência e sobre a necessidade de medidas cautelares para proteger a criança. Tudo aquilo soou técnico, necessário, mas carregado de consequências. Uma disputa na qual a mãe seria exposta e possivelmente humilhada. Uma solução que protegeria a filha, mas exigiria de todos sangue frio e estratégia. Ernesto também alertou sobre a necessidade de preparar relatos de testemunhas. Lucia, a escola, os vizinhos que pudessem confirmar padrões, e de formalizar avaliações que mostrassem a capacidade parental. Mariana, quando escutou que ele tomaria medidas legais, reagiu com raiva e medo. Seus olhos se tornaram torrentes. Ela gritou que não seria roubada da filha, que Rodrigo não tinha direito de levar Valentina embora sob pretexto de justiça. Havia naquela explosão todo o drama de alguém que, percebendo as consequências de seus atos, tenta arrastar o outro para o abismo em que se encontra. Foi um momento desconfortável. O amor e a dor se misturavam numa mesma frase. As acusações de abandono voltaram ecoando. Rodrigo, porém, precisava agir por proteção. Não podia transformar a situação em cena de enfrentamento público. Lembrou-se de Helena, sua irmã, uma mulher de voz calma e casa grande numa cidade vizinha. Helena sempre oferecera um refúgio nos tempos difíceis. Ela agora poderia ser um porto seguro para Valentina. Rodrigo conversou rapidamente com Helena por telefone. A irmã ouviu com firmeza e disse que a porta estaria aberta, por quanto tempo fosse necessário. Não era vontade de excluir Mariana, mas de garantir espaço para proteção imediata e reorganizar as circunstâncias. Enquanto arrumava algumas roupas para a filha, preparando uma mochila como quem monta pequenas ferramentas de sobrevivência, Rodrigo se pegou pensando nas escolhas que mudariam sua vida dali para frente. Venderia parte das responsabilidades, diminuiria sua carga de trabalho, poderia ele, de fato, cumprir a promessa de permanência? Ele sabia que isso exigiria sacrifício real, trocar viagens por presença, acordes de agenda por noites de vigília, decisões de empresa por refeições em família. Sentiu, de novo, a obrigação de reparar, não só o corpo da casa, mas o tempo que não dedicara. No caminho para a casa de Helena, a tensão se tornou textura no ar. Mariana os observou pela janela com mãos nos cabelos, como se penteasse o desespero. Ao sair, a voz dela cortou o silêncio. Você acha que pode simplesmente levar minha filha e reconstruir tudo sozinho? O pedido era um punho. Havia medo. Havia também a certeza de que uma parte dela se perdia. Rodrigo olhou pelo espelho retrovisor. Valentina assentiu, pequenina, segurando um ursinho que trouxera consigo. Havia algo entre os dois que já não permitia retorno ao estado anterior. A situação exigia mudança. Ele atravessou ruas com a mala no banco de trás e a sensação de perda pendendo como uma nuvem. Quando chegaram na casa de Helena, o jardim os recebeu com flores cuidadas. A irmã abriu a porta com o ar de quem tem experiências de reconstrução no próprio currículo. Recebeu Valentina com um abraço que não perguntou nada. Helena ofereceu o quarto mais antigo, com paredes cheias de livros e uma luminária que prometia leituras noturnas. Havia naquele gesto uma continuidade de família que nem toda a ausência profissional conseguirá apagar. Mas quando Rodrigo fechou a porta do carro para ir conversar com a irmã, um último olhar para trás trouxe uma cena que acelerou seu coração. Mariana ia até o portão e bateu, pedindo, suplicando, palavras num compasso de desespero. Havia na sua voz uma ameaça velada. Não de violência física, mas de caos emocional que poderia transformar o processo em algo ainda mais doloroso. Ela prometia lutar, acusava o pai de fugir do problema e jurava que não deixaria a filha ser levada. Aquilo soou como aviso. A próxima etapa não seria apenas papel e provas. Haveria conflito, exposição e a necessidade de cuidados redobrados. Rodrigo deixou Valentina no colo de Helena e a menina se permitiu um sorriso tímido, uma pausa breve num turbilhão de incertezas. Ao se afastar, Rodrigo ouviu a irmã lhe dizer, sem julgamento, apenas com a prática de quem cuida: vamos montar isso com calma. Primeiro a segurança dela. A gente organiza as provas, chamamos o advogado, medimos cada passo. Você precisa ficar com ela agora.
prometa que vai ficar. Ele prometeu, não como palavra vazia, mas como uma decisão pesada, consciente daquilo que custaria. E no mesmo movimento, sua mente voltou à casa vazia de onde vinham os ecos, a geladeira aberta, as fotos, ao pão duro. O reconhecimento da própria culpa foi agora um motor, não um cárcere. Sabia que o caminho seria longo. Reuniões no escritório de advogado, conversas com assistentes sociais, avaliações psicológicas, e que cada etapa seria uma ferida nova e um remendo lento. Ainda naquela tarde, enquanto organizava as primeiras pastas com documentos e marcava a consulta com psicólogo infantil para Valentina, Rodrigo recebeu uma mensagem de um número desconhecido. O conteúdo era curto e frio. Se insistir em tirar minha filha, você vai se arrepender. Uma linha. Nada mais. Não havia ameaças explícitas de violência física, mas havia um tom de possessão que fazia o estômago de Rodrigo estreitar. Ele guardou o celular, respirou fundo e, pela primeira vez, sentiu que o duelo não seria apenas contra a negligência do passado, mas contra uma tempestade emocional que não cederia sem luta. O que ele sabia com clareza era que precisava proteger Valentina e, ao mesmo tempo, não transformar o processo em humilhação irreparável para Mariana. Precisava também organizar os fatos, fotos, extratos, testemunhos, material que tivesse a força de um narrador neutro diante de um juiz. Ao fechar a mochila de Valentina para a viagem até a casa da irmã, Rodrigo percebeu algo simples e cruel. Não bastava querer ficar, havia que se fazer presente. Presença era gesto contínuo, compromisso diário. Ele prometeu de novo, desta vez baixinho, para si e para a menina que dormia um pouco mais tranquila no banco do carro. Na estrada, com o rádio ligado em algo calmo, Rodrigo repetiu mentalmente o roteiro de medidas. Segurança primeiro, montar provas segundo, buscar ajuda profissional para a mãe terceiro, pedir acompanhamento psicológico para Valentina quarto. E no meio da lista, uma verdade fundamental, que nenhum documento e nenhuma decisão judicial substituiriam o que ele precisava ser dali em diante, pai que escolhe ficar. Quando o carro passou pelos limites da cidade, uma última imagem ficou gravada na mente dele. A casa, com a porta semi-aberta, quase como se tivesse sido abandonada no meio de um assunto. Uma lâmpada ainda acesa no corredor. A mão de Mariana, cerrada no ombro da porta, implorando sem saber como pedir. Rodrigo soube naquele instante que as próximas semanas seriam um fio tenso entre reconstrução, disputa e perdão, se o perdão pudesse existir sem que a dor fosse ignorada. E soube também que a decisão de permanecer seria julgada por muitos, compreendida por poucos, mas imprescindível. Se essa história chamou sua atenção, curta e escreva de onde você está assistindo. Eles chegaram à casa de Helena enquanto o dia afundava. O jardim cheirava a terra molhada e a noite prometia silêncio. Valentina correu para a varanda, pegou um livro com ilustrações grandes e sentou-se ao lado da irmã com um conforto que o pai não via há tempos. Rodrigo ficou olhando, as mãos ocupadas com papéis, a mente trabalhando no que viria. Ainda havia o telefonema a ser feito ao advogado para formalizar o pedido de tutela emergencial. Havia a necessidade de registrar o primeiro boletim de ocorrência, apenas como forma de criar rastro formal da ameaça que chegara por mensagem. Havia também o agendamento da primeira sessão com o psicólogo infantil que Helena conhecia. Antes de adormecer naquela noite, Rodrigo fez uma última checagem no telefone. As fotos, os extratos, as chamadas não atendidas, tudo ali, ordenado, pronto para ser entregue aos profissionais que saberiam transformar aquilo em evidência. Havia uma espécie de paz tensa que vinha do dever cumprido, pelo menos naquele primeiro movimento. Só que, em silêncio, um pensamento insistente rondava. A mãe poderia reagir de maneira imprevisível. E se a reação fosse agressiva? E se, no afã de buscar a própria recuperação ou de reagir contra a perda, ela agravasse a situação? Ele sabia que proteger Valentina poderia implicar afastamento da mãe por um tempo, e isso lhe doía, porque parte do que desejava era restauração, não só punição. Procurava um equilíbrio que não sabia se existia. Na manhã seguinte, a casa de Helena amanheceu com passos serenos. Valentina, pela primeira vez em dias, comeu um cereal com calma e perguntou sobre a rotina escolar. Helena e Rodrigo conversaram sobre como manter as visitas seguras, sobre quem poderia acompanhar a mãe nas primeiras sessões de tratamento, sobre a necessidade de que tudo fosse documentado.
Havia uma trama a ser costurada com mãos firmes, o cuidado da criança, a recuperação da mãe e a responsabilidade do pai que agora media sua presença como a peça central. Quando o relógio marcou a hora de ir ao primeiro encontro com Ernesto para formalizar os documentos, Rodrigo saiu com uma pasta cheia de provas e um aperto no peito. Sabia que dali em diante não existiriam atalhos fáceis. O processo legal exigiria paciência, e o coração dele precisava de mais que papelada. Precisava de constância. Saindo da casa da irmã, enquanto fechava a porta, Rodrigo fez algo que ainda não havia conseguido antes. Aceitou, sem rodeios, que o caminho seria longo. Eles partiram em silêncio, mas nem tudo estava selado. No ar, como lembrança, havia uma promessa que precisava virar rotina. O carro seguiu estrada adiante. A casa lá atrás ficou com a janela aberta, quase pedindo uma segunda chance que teria de ser conquistada com trabalho, renúncia e, principalmente, presença. O resto do caminho estava por ser escrito: reuniões, audiências, demandas de terapia, reconciliações possíveis. Ainda restavam muitas batalhas e muitas pequenas vitórias a conquistar. E a sensação dominante era de que nada seria igual dali para frente. E então, no estacionamento do escritório de Ernesto, com a pasta pesando mais do que o habitual, Rodrigo tomou a decisão que mudaria o resto de sua vida. Sacrificar a carreira que tanto o consumira, para finalmente ser o pai que sua filha precisava. Não foi um gesto teatral, foi uma sequência de escolhas a serem feitas, uma a uma, como quem tece um manto para cobrir a própria família. Ele assinaria documentos, agendaria consultas, venderia ativos e reorganizaria sua vida. Ainda não sabia como cada peça se encaixaria, mas sabia que daquela vez ficaria. O telefone vibrou com uma nova mensagem de número desconhecido. Era curta, seca, direta. Você não vai sair ileso. Rodrigo olhou para a tela, respirou e guardou o aparelho. Havia ameaças veladas, sim. Havia também a necessidade de planejar segurança. Ele entrou no escritório do advogado com a pasta em mãos, e por um instante, quando a porta se fechou atrás dele, tudo o que restou foi o som abafado do mundo lá fora, e a firmeza da decisão de ficar. O escritório de Ernesto cheirava a café e papéis. Havia uma sensação prática no ar, pastas eletrônicas, um calendário aberto, canetas alinhadas como soldados. Rodrigo sentou-se com a pasta no colo, as mãos ainda um pouco suadas. Não era só a pesagem nos documentos, era a consciência de que cada página poderia abrir feridas ou oferecer travas de segurança. Ernesto folheou, fez perguntas objetivas, mediu as provas e falou com a delicadeza de quem conhece a aridez do tribunal. Temos material suficiente para pedir tutela provisória, mas preciso que tudo esteja documentado e que você esteja preparado para testemunhar. Também é preciso alertar a polícia sobre as mensagens e pedir a medida protetiva, caso a mãe tente alguma abordagem. Rodrigo concordou, breve. A voz dele traía preocupação, mas havia um fio de firmeza que não existia antes. Faço o que for preciso, disse. Pensou em Valentina dormindo no quarto emprestado da irmã, naquela cama com edredom florido que cheirava a roupa lavada. Pensou no rosto dela, nos olhos que aprenderam a medir esperança. Não havia espaço para hesitação. O processo se desenrolou com uma velocidade que surpreendeu Rodrigo. Em menos de 2 semanas, com as provas reunidas, fotos enviadas por Lucia, relatórios da escola, extratos bancários que mostravam retiradas estranhas e compras noturnas, prints de mensagens, Ernesto entrou com o pedido de custódia temporária. A petição descrevia ocorrências que, em linguagem técnica, indicavam risco de negligência. Em linguagem humana, falava de uma menina que por vezes passou fome. Houve uma audiência de medidas de urgência. A juíza que presidiu a sessão parecia alguém acostumada a pesar riscos em minutos que pareciam horas para quem estava do outro lado. No pequeno tribunal, com os bancos de madeira e a luz filtrada pelas janelas, Rodrigo contou, com voz contida, a memória da porta que não girara como devia girar, do sanduíche que a filha devorara no restaurante da vizinhança, da caixa de fotos que Lucia entregara. Havia minutos em que ele engolia a própria culpa. Em outros, permitia que a raiva justa e dolorida aparecesse. Mariana compareceu à audiência. A aparência era outra, um rosto mais magro, olhos destacados por noites de insônia e ressacas. Em alguns momentos ela negou, em outros deixou-se levar por lágrimas que soavam como pedidos de perdão.
A defensora pública que a acompanhou falou com compaixão, lembrando ao juiz que a dependência é questão de saúde e que a mãe precisava de tratamento, não apenas de punição. O tom foi de equilibrar proteção e respeito à condição humana. A juíza decidiu pela custódia temporária de Valentina, uma medida voltada ao abrigo imediato da criança, e estabeleceu visitas presenciais supervisionadas para a mãe, além de determinar avaliação psicológica para todos os envolvidos e encaminhamento para programas de apoio à dependência. Também assinou uma ordem de restrição provisória contra aproximações não autorizadas de Mariana à casa de Helena, dada a mensagem anônima que soava como ameaça. A decisão era temporária, mas representou, naquele momento, um escudo. Ao sair do fórum, Rodrigo sentiu alívio misturado com a responsabilidade da decisão formalizada. Não era vitória, era um passo que permitia a proteção e que vinha acompanhado do desconforto de expor alguém que amava, mesmo em falha. Ele pensou em como comunicar aquilo a Valentina de forma que a menina sentisse segurança, não vergonha. Quando chegaram em casa de Helena, encontrou a filha no quintal, lendo uma história em voz baixa. Rodrigo se ajoelhou, puxou a cadeira e com cuidado explicou. O juiz disse que você fica com a gente por enquanto. Vai ter gente que vai conversar com você para te ajudar. A mamãe também vai receber ajuda. Estou aqui, sempre. Valentina assentiu com a cabeça, sem dramatismo, com uma maturidade que doía. Eu gosto daqui, disse ela, como se descrevesse um lugar onde o mundo fazia sentido. Rodrigo sorriu por dentro e prometeu, outra vez, que não seria só palavra. Pensou, eu vou aprender a ficar. E desta vez, prometo guardar a promessa. As semanas que se seguiram foram uma mistura de logística e reconstrução afetiva. Havia consultas com psicólogo infantil, encontros com assistentes sociais, telefonemas do advogado e visitas às instituições que ofereciam tratamento para a dependência. Rodrigo acompanhou cada passo, às vezes pelo telefone, outras pessoalmente. Comprou brinquedos simples, organizou horários de sono, aprendeu a dobrar roupas de criança com a prática de quem tenta restaurar rituais perdidos. A princípio, as noites eram longas. Valentina acordava depois de pesadelos, buscando uma presença que ele agora oferecia com corpo e tempo. Rodrigo, que antes mediava afeto em horas salvas entre compromissos, passou a medir o dia em jantares, leituras e perguntas sobre a escola. A transformação exigia renúncia. Um ponto de tensão veio quando Mariana, depois da audiência, começou a enviar mensagens reclamando da perda da filha. As comunicações inicialmente angustiadas tornaram-se ameaçadoras em algumas ocasiões. Bater de porta, exigência de contato, comentários em redes sociais. Ernesto orientou a equipe a protocolar cada ocorrência. Em um episódio mais tenso, Mariana apareceu no condomínio de Helena sem aviso, batendo no portão, pedindo para falar com a filha. A segurança, avisada por Rodrigo, acionou a polícia. Houve uma conversa rápida. A mãe foi orientada a aguardar contato formal para visitas. A imagem dela aos prantos no portão ficou marcada na família como um momento em que a raiva e a dor se misturaram. Não demorou para que os serviços sociais e a própria equipe do tribunal encaminhassem Mariana a um programa de tratamento. Havia resistências, dias de arrependimento seguidos de recaídas, mas também empenho para aceitar ajuda. A mensagem de quem observa a cena de fora é que a recuperação não é linha reta. Existem recaídas, negociações, frustrações. Rodrigo recebeu relatos de presença em grupos de apoio, de primeiras sessões de terapia e, timidamente, de noites acordadas em que a mãe não bebia. A cada notícia havia alívio e cautela. Enquanto isso, a vida prática foi sendo redesenhada. Rodrigo fez escolhas concretas e difíceis, diminuiu seu ritmo laboral, renegociou contratos, passou a trabalhar em regime remoto e iniciou a venda de ativos que o prendiam a viagens. Não foi uma decisão fulminante, foi um processo que exigiu conversas com sócios, revisões contratuais e perda de projeção profissional. Ele assumiu diante de si mesmo que aquilo era o preço de uma presença que não se compra. As noites que antes eram preenchidas por reuniões internacionais passaram a ser um roteiro doméstico, verificar lição de casa, lavar a louça com Valentina ao lado, ajeitar cabelo para a escola. Nos fins de semana priorizavam passeios simples, um parque próximo, um sorvete na padaria da esquina, uma tarde de quebra-cabeças. A mudança mais visível foi a pequena casa que escolheram para morar meses depois. Não mais a residência grande e vazia dos fins de dia, mas um lar menor, com um quintal para Valentina brincar e uma cozinha compacta onde podiam preparar panquecas aos domingos. A economia foi deliberada. Venderam parte do patrimônio, cortaram luxos, mas adquiriram algo valioso: tempo. A decisão simbolizou o movimento interior de Rodrigo. Menos status, mais presença. O processo legal continuou a caminhar.
Houve avaliações psicológicas com profissionais que entrevistaram a mãe, o pai e a criança. Valentina participou de sessões em que falava de jogos, de medos e de pequenos fatos que mostravam sua resiliência, de brincadeiras na escola que a lembravam de vozes amigas, de professores que a ajudavam e de histórias que a faziam rir. Os relatórios reforçaram o quadro. A criança se beneficiaria de um ambiente estável e de acompanhamento terapêutico. A juíza, em uma decisão subsequente, manteve a custódia como pai, estabeleceu um regime de visitas para a mãe com supervisão e condicionou a ampliação desse regime à evolução no tratamento. Não era uma sentença final, era um mapa de passos. Os primeiros encontros de visita ocorreram em presença de assistente social. Mariana compareceu às reuniões com o rosto tenso, às vezes serena, outras abalada. Havia conversas curtas com a filha, tentativas de abraços que por vezes a menina aceitava, por vezes recusava. Valentina respondeu com fragilidade. Às vezes perguntava se a mãe ficaria bem, outras vezes parecia alheia, como se protegida por uma bolha. A supervisão era cautelosa, necessária. Rodrigo precisava equilibrar a proteção com a garantia do vínculo materno. Não era simples, mas a equipe demonstrava que a recuperação e a manutenção do laço exigiam tempo e segurança. Durante os meses seguintes, coisas pequenas foram se tornando pedras de construção. Rodrigo levou Valentina à primeira aula de natação. Sentiu o orgulho de ver a filha errar e tentar de novo. Passou a checar o trabalho escolar. Conversou com professores sobre estratégias de acolhimento emocional. Houve dias em que, ao buscá-la na escola, encontrava bilhetes dos colegas com desenhos e palavras de incentivo, sinais de que a rede à volta da menina se refazia. Compraram um cachorro pequeno para a família, um animal que exigia responsabilidade, e ofereceu a Valentina a companhia incondicional. As noites, antes marcadas por relógios e aviões, viraram histórias debaixo das cobertas e perguntas sobre como foi o dia. A rotina, embora às vezes caótica, tinha agora um centro. A retomada afetiva não eliminou a complexidade. Em um episódio tenso, Mariana reagiu mal à restrição de visitas e tentou, numa noite, contatar a escola, exigindo falar com a filha. A direção da escola, amparada por documentos legais, respondeu que a comunicação deveria passar por canais oficiais. Houve gritos ao telefone, mensagens agressivas, pedidos de intervenção. A equipe de segurança do condomínio e a polícia foram acionados mais de uma vez, e a ordem de restrição foi reforçada quando a postura de Mariana se mostrou instável. Cada medida de proteção precisava equilibrar a preservação do vínculo com a urgência de resguardar a criança. O ponto de maior tensão foi quando circulou na vizinhança uma falseada narrativa sobre a separação, que virou um rumor. Vizinhos antigos criaram versões que omitiram o contexto de dependência, transformando Mariana em vilã absoluta. Rodrigo precisou lidar com julgamentos e fofocas. Tornou-se claro que, para evitar que a situação assumisse tons de tribunal moral, era preciso agir com discrição e honestidade. Ele conversou com a escola, com Helena, com Lucia, pedindo que falassem apenas o estritamente necessário e que, sobretudo, mantivessem a intimidade da menina fora de redes sociais. Havia um desejo firme de não transformar a vida de Valentina em espetáculo. Ao longo do processo, a mãe teve episódios de avanço e recuo. Teve semanas em que participou das sessões de reabilitação, mostrou empenho e houve momentos em que recebeu autorização para visitas assistidas mais longas. Noutras ocasiões, recaídas reduziram esse tempo. A equipe terapêutica foi clara, o objetivo era preservar o direito de convívio, sempre que seguro, e dirigir Mariana a um tratamento contínuo. Rodrigo, apesar do medo, incentivava a busca por ajuda. Ele passou a entender que a recuperação era um trabalho coletivo, da mãe, da família e da comunidade. Com o passar dos meses, algumas coisas se estabilizaram. Mariana conseguiu, com ajuda, manter períodos mais longos de sobriedade e a frequência nas sessões de apoio. As visitas supervisionadas passaram a ter momentos de maior afeto. Valentina mostrou sinais de facilitar a proximidade. A juíza, acompanhando os relatórios, autorizou gradualmente visitas menos restritas, sem, contudo, abrir mão dos critérios de segurança. O processo foi lento, cheio de idas e vindas, mas apontava para um caminho de restauração possível, ainda que custoso. A transformação de Rodrigo, por sua parte, consolidou-se em gestos diários. Ele aprendeu a cozinhar pratos simples que Valentina gostava, inventou um sábado de filmes, em que ambos escolhiam um filme e preparavam pipoca juntos.
Aceitou que trabalhar remotamente significava estar na escola quando podia, ir a reuniões do conselho de pais e participar de apresentações. A venda de alguns ativos e a reestruturação profissional não foram fáceis. Amigos e colegas questionaram escolhas. Alguns contratos não se renovaram. Porém, o que se ganhou em troca foi tangível. Menos voos, mais jantares, disponibilidade para consultas. Ele aprendeu a praticar a paciência e a celebrar pequenos progressos. Houve também momentos de reencontro mais íntimo. Em uma manhã de domingo, Valentina desenhou uma família ao sol e em letras tortas escreveu: Papai e mamãe e eu. Rodrigo guardou o desenho como se fosse um troféu. Ele sabia que a presença não apaga o passado, mas, quando consistente, constrói futuro. Havia nas figuras do desenho o exercício cotidiano de reencontrar afeto. A irmã Helena, que sustentara o abrigo inicial, tornou-se conselheira e presença constante, um suporte que nunca cobrou holofotes. O processo judicial, com o passar dos anos, foi formalizando uma condição. A mãe, integrada em um plano de reabilitação, mantinha visitas supervisionadas evolutivas. No final de um ciclo, quando os relatórios indicaram melhora sustentada, a juíza autorizou um regime de convivência mais aberto, porém com acompanhamento. A decisão representou um ponto de virada. Não era retorno ao passado, mas um novo contrato entre as partes, regido por segurança e acompanhamento terapêutico. Rodrigo sentiu alívio mesclado a receio, sabia que o cuidado teria de continuar. Anos se passaram num movimento que mistura cicatrizes e renovação. Valentina cresceu, lentamente, com o tempo curando tanto quanto ele pode. A menina foi se tornando mais segura. Participou de peças na escola, fez amigos, tirou notas que alegraram a família. As lembranças dos dias de fome foram se transformando em memórias guiadas por uma narrativa que a família, com cuidado, ajudou a construir, sem minimizar, sem esconder. Havia naquela narrativa também o aprendizado de que pedir ajuda é um gesto de coragem. Na casa menor, as manhãs ganharam rituais que substituíram viagens, o preparo do lanche junto, as rotinas de escovar o cabelo, as histórias antes de dormir. Rodrigo virou presença cotidiana. Em festas de aniversário, era a figura que ajudava a soprar as velas, a comprar o presente escolhido com a filha. Ele não se via como herói, reconhecia sua falha e assumia a tarefa de reparar por atos concretos. Em reuniões escolares, o professor o elogiou por sua consistência. Ela evoluiu muito com a estabilidade que vocês deram, disse. Rodrigo guardou o elogio como se fosse moeda rara. Mariana, por sua vez, percorreu um caminho de altos e baixos. Teve momentos em que a sobriedade se consolidou, outros em que recaídas testaram o processo. Mas com tratamento e acompanhamento, passou a aceitar visitas mais regulares, a participar de encontros familiares e a buscar formas de reaproximação sem invadir. Em algumas ocasiões, as conversas entre ela e Rodrigo foram dolorosas, partilhando frustrações, erros e arrependimentos, mas também mostraram que o vínculo, mesmo fragilizado, podia ser reconstruído com regras. Ela se comprometeu a continuar em tratamento e a fazer parte, com limites, da vida da filha. O ponto alto da cura não foi um grande gesto, mas uma sequência de pequenos atos. Um jantar preparado pela mãe no dia do aniversário de Valentina, acompanhado por um profissional que mediou a situação, uma tarde em que mãe e filha caminharam no parque sem o peso do passado. Um telefonema em que Mariana, com voz firme, disse: "Tenho orgulho da menina que você criou." Pequenos estalidos de confiança que, com o tempo, foram se multiplicando. Anos depois, quando Valentina já caminhava para a adolescência, aconteceu algo que fechou um círculo simbólico. A escola pediu que os alunos escrevessem um texto sobre um dia que mudou suas vidas. Valentina, com a caligrafia que mesclava traços firmes e letras moles, escolheu relatar o dia em que o pai voltou de viagem e encontrou que ela batia na casa da vizinha pedindo comida. O texto não culpava, não acusava em excesso, era antes uma narrativa de reconhecimento. Aquele dia eu entendi quem eu era quando ninguém me viu. Aquele dia eu recebi um abraço e aprendi que pedir ajuda é humano. As palavras foram lidas em sala de aula. Rodrigo, sentado ao fundo durante a apresentação, sentiu o braço da irmã apertar o seu, um aperto de cumplicidade e de alívio. Ler o texto foi como revisitar feridas com curativos novos. A professora, com olhos úmidos, elogiou a clareza e a coragem da menina. Alguns pais na plateia trocaram olhares de compreensão.
Para Rodrigo ali, houve reconhecimento público sim, mas sobretudo o consolo de que a filha conseguira transformar dor em narrativa e aprendizado. Ao final da leitura, Valentina voltou para o banco com um sorriso pequeno, e Rodrigo beijou sua testa sem artifício. Você me ensinou a ficar, ele sussurrou. Era verdade. A presença tinha sido naquele percurso, construída por ela e por ele. O epílogo dessa história não se parece com finais dramáticos de novela. Não houve solução completa e imaculada. Houve trabalho diário. Houve recaídas e superações. Houve, acima de tudo, a escolha consciente de permanecer. Mariana continuou em tratamento, com idas e vindas, mas mantendo-se conectada ao processo. Rodrigo manteve seu compromisso de pai presente. Trocou de fato viagens por jantares, renunciou ao que lhe tomava tempo e passou a investir em momentos vividos. Valentina cresceu com a sensação de que alguém estava ali para segurar sua mão nos momentos de necessidade. Em uma tarde de outono, já com as folhas como tapete na calçada, Valentina escreveu novamente, agora num diário pessoal, a frase que se tornara para ela um marco. Meu pai voltou de viagem e quando soube que eu pedia comida aos vizinhos, escolheu ficar. As palavras simples carregavam uma verdade poderosa, a diferença entre promessas e escolhas. A história mostra que reparar é trabalho cotidiano, que presença é prática mais do que declaração, que responsabilidade parental exige renúncia e persistência. Também mostra que amor não anula dano, mas que assumir a falha e agir pode transformar destinos. Se essa história tocou você, compartilhe para lembrar alguém do que realmente importa. A presença. E se quiser acompanhar outras histórias que falam sobre família, escolha e reconstrução, inscreva-se para não perder as próximas narrativas.